A esquerda volta ao poder no Uruguai depois de 4 anos do governo de Lacalle Pou, político de centro-direita. O candidato da Frente Ampla, Yamandu Orsi, foi eleito com quase 50% dos votos no último domingo. A sua vitória nas urnas retoma a continuidade de governos progressistas no segundo menor país da América do Sul, que comandou o Uruguai por 15 anos consecutivos. Orsi é professor de História e já governou o estado de Canelones. O novo presidente vai ter maioria no Senado, por ter conquistado 16 das 30 cadeiras em disputa. Mas no Congresso vai precisar formar alianças políticas, porque não alcançou a maioria das 99 cadeiras. Yamandu Orsi é herdeiro político de Pepe Mujica. Mesmo doente, o ex-presidente do Uruguai participou intensamente da campanha do pupilo e deu declarações sensíveis, se despedindo da vida, mas nunca da luta. Sexta-feira, 29 de novembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com um conhecido de vocês e alguém que eu lido todos os dias. Estou todos os dias na bancada junto com ele, Rodrigo Viana, jornalista, meu parceiro diário aqui no ICL Notícias, segunda edição também. Bem-vindo. Prazer te receber aqui. Um prazer, Gabi. Obrigado pela paciência, né? Todo dia a gente está lá no ICL Notícias, segunda edição, e agora estamos aqui para conversar sobre um assunto importante da América Latina, né? É isso, Rodrigo. O Rodrigo conhece muito sobre política na América Latina. Então, justamente, eu quero começar perguntando quem é o Yamandu Orsi e por que ele é tão conhecido por ser parecido com o Pepe Mujica, né? Se você puder trazer um pouco do contexto. Então, eleição no Uruguai, vitória da Frente Ampla. Uhum. A Frente Ampla, que tem mais de 50 anos de história, estava na oposição, reúne socialistas, comunistas, moderados de centro-esquerda e reúne também o MPP, Movimento de Participação Popular, que foi criado pela turma do Pepe Mujica depois que acabou a ditadura militar lá no Uruguai. Muita gente que está no MPP veio dos antigos Tupamaros, a guerrilha de esquerda da qual fazia parte o Pepe Mujica. O Yamandu Orsi é da Frente Ampla e dentro da Frente Ampla ele pertence ao MPP, que é o movimento do Pepe Mujica. Mas o Yamandu Orsi é de uma outra geração. Ele não participou da guerrilha, ele tem 57 anos, de formação é um professor de história, deu aula em liceus, como eles dizem lá, escola, né, não é professor universitário, né, é na escola mesmo. 57 anos, professor de história, militante do MPP e da Frente Ampla, e tem a experiência de ter sido intendente do departamento de Canelones, Uruguai, né, uma extensão que não é tão grande, ele não é dividido nem em províncias nem em estados, mas em departamentos. E o Yamandu Orsi foi intendente, ou governador, se a gente quiser dizer, né, desse departamento de Canelones, que fica ali bem pertinho de Montevidéu. Você tem a região de Montevidéu e Canelones, é um nome engraçado, né, o nome de macarrão, mas é o nome desta região que envolve assim a capital Montevidéu e é a segunda área mais populosa do Uruguai, depois da própria capital Montevidéu, e ele tem essa experiência administrativa, mas principalmente é uma pessoa ligada a esta tradição do MPP e do Pepe Mujica, ele que vai presidir o Uruguai a partir de 2025. Lá os mandatos são de 5 anos, sem reeleição. É o 4º mandato da Frente Ampla, portanto, da frente de esquerda no Uruguai, bastante significativo, Gabi. A gente teve 15 anos da esquerda no poder, antes do último presidente, né? Sim. Que é o presidente que está atualmente também. Mas no Uruguai é interessante explicar isso, né, Rodrigo? Não tem reeleição. Isso. Então, ele é um sucessor do Mujica, muita gente associa um ao outro, mas em 2019, né, que o Lacalle Pou começou ali, se elegeu e ele não conseguiu fazer o sucessor dele. Foi isso. Nós tivemos 3 mandatos, como você falou, da Frente Ampla. Primeiro, Tabaré Vázquez, em 2005, cumpre um primeiro mandato. Tabaré Vázquez, socialista, médico. Na sequência, vem o Pepe Mujica, eleito, apoiado pelo Tabaré Vázquez.
E depois o Tabaré volta. Então foi Tabaré, Mujica, Tabaré. 3 mandatos da Frente Ampla. Depois a direita ganha. A centro-direita, ou a direita tradicional do Uruguai, que é o atual presidente, o Lacalle Pou, que é de uma tradição enorme também. O Lacalle Pou pertence ao Partido Nacional. No Uruguai, Gabi, rapidamente, para a gente retomar aqui, você até os anos 70 só tinha 2 partidos fortes no Uruguai. Partido Nacional e o Partido Colorado. E os dois vêm do século XIX, hein? Então eram partidos que vinham lá das guerras de independência do Uruguai, características um pouco diferentes, os colorados mais fortes na cidade, e o Partido Nacional, ou os blancos, como eles também são chamados, tem uma tradição mais associada ao campo, à cultura gaúcha, sabe essa coisa tradicional do interior, um certo conservadorismo, aquela coisa da hispanidade, das tradições e tal, enquanto os colorados eram mais associados a uma coisa assim do liberalismo, da cidade, de Montevidéu. E esses 2 partidos foram disputando o poder ao longo do século XIX e século XX. Nos anos 70, aí sim surge a Frente Ampla. A Frente Ampla tem 50 anos. E aí ela passa a ser a terceira força e, nos últimos anos, a principal, né? Que a Frente Ampla é até mais poderosa, tem mais apoio do que o Partido Nacional e o Partido Colorado. Mas o presidente atual é do Partido Nacional, esse partido que tem mais de 100 anos de história lá no Uruguai e que é de centro-direita, não é da extrema-direita, como a gente viu recentemente avançar no Brasil e na Argentina, Gabi. A margem de votos, né, a diferença ali entre eles foi ínfima, né? Foi uma coisa assim, 49,8% dos votos foi o resultado, né, das eleições. Foram 4 pontos de diferença, até um pouquinho mais do que Lula para Bolsonaro. Isso. Foi 49,5 a 45,5. Então, 4 pontos percentuais de diferença nos votos totais. 100 mil votos, mais ou menos arredondando de diferença, num país... Que é pouco, mas é um país com 2 milhões pequeno, e meio, né? 2 milhões e meio de eleitores. Então, mas tem uma questão interessante aí, que é justamente isso que você disse. A gente está acostumado, por exemplo, com Lula e Bolsonaro. E aí a gente não tem essa polarização no Uruguai, né? A alternância de poder foi suave. Pode até usar essa palavra. Sim. Dá para dizer totalmente, em comparação com o Brasil e com a Argentina. No Uruguai, a extrema-direita não se criou, vamos dizer assim. Até tentou, viu? Na eleição anterior, houve uma candidatura chamada Cabildo Abierto, de um militar. Mas teve poucos votos. E agora o Cabildo Abierto participou de novo no primeiro turno. No segundo turno, apoiou o Partido Nacional. Mas, assim, não tem 3% dos votos. E surgiu também uma candidatura antissistema, que elegeu 2 deputados e teve também 2, 3% dos votos. É como se no Brasil a gente tivesse permanecido na disputa PT e PSDB. Então, lá no Uruguai você tem a Frente Ampla e o adversário não é a extrema-direita, que é super minoritária, mas uma direita tradicional que prontamente acatou o resultado e falou, vamos fazer a transição, tá tudo tranquilo. Assim como a Frente Ampla, quando perdeu em 2020 para o Lacalle Pou, tranquilamente, transição, Lacalle Pou, que é o atual presidente de direita, tomou posse sem nenhum trauma. Então, é diferente, não teve fake news. A gente não está acostumado com esse posicionamento civilizado, né? Como teve o Lacalle Pou quando perdeu a eleição, né, Rodrigo? Exatamente, a gente não está. E agora, para a América Latina, para o mapa da América Latina, é interessante, do Mercosul especialmente, né? Porque você tem o Brasil com um governo de centro-esquerda, o Uruguai agora tem um governo de centro-esquerda, que vai tomar posse ainda, mas vai ser de centro-esquerda. E com muita tradição, não dá para dizer, é um governo que você não sabe o que vai acontecer. Muita estabilidade, né? Vai ter muito apoio parlamentar, vai precisar negociar um pouco na Câmara dos Deputados, porque na Câmara de Deputados a Frente Ampla não tem maioria sozinha, vai ter que negociar. No Senado, sim, mas na Câmara não. Mas aí você tem Brasil, Uruguai, Colômbia com o Petro, Chile com o Boric. Bom, a Venezuela numa outra linha, mas também um governo mais à esquerda. Direita mesmo na América Latina, você tem a Argentina, Equador e o Peru, né, que passou por um golpe de Estado e tem um governo fraquíssimo de direita atualmente. A Bolívia também está no time dos governos mais à esquerda. Então está bem dividido o mapa agora, pendendo mais para a esquerda depois dessa vitória da Frente Ampla no Uruguai. E como é que isso se dá, né, Rodrigo? Eu acho que você trouxe uma perspectiva histórica que é muito importante para a gente compreender. Mas como que o Uruguai não caiu nas fake news, que é um fenômeno que toma conta do mundo inteiro?
E como que eles conseguiram escapar de problemas também que são típicos da América Latina, né? Gabi, o Uruguai, até os anos 70, 60, 70, tinha um orgulho danado, eles se apresentavam assim até, né, uma parte, era um discurso um pouco de uma certa mitologia política, mas a Suíça da América do Sul, porque tinha estabilidade, tinha partidos tradicionais, tinha alternância de poder, ainda que fosse só entre Partido Nacional e Partido Colorado, e foi assim. Só que teve uma ditadura violenta também. Quando chegam os anos 70, ditadura militar, assim como no Brasil, no Paraguai, no Chile, na Argentina, no Uruguai teve ditadura. Depois eles retomam essa tradição de civilidade, e eles gostam de cultivar esta tradição de uma certa moderação também, até no discurso, viu, Gabi? Eu conversava com um colega nosso que fez campanha como marqueteiro lá no Uruguai. Na campanha anterior, ele me disse, nós brasileiros chegamos lá querendo, né, botar para quebrar, fez campanha para a esquerda. E o pessoal da Frente Ampla diz, calma, aqui não pode ser um discurso tão radicalizado, porque aqui nós temos uma tradição que é de outra maneira. Então, a Frente Ampla, muita gente no Brasil olha o Pepe Mujica e acha assim, nossa, é um guerrilheiro, é um revolucionário, mas é muita moderação. É moderação, respeito à institucionalidade, o nome já diz Frente Ampla, lá tem de comunista, socialista. Aliás, os socialistas no Uruguai são bem moderados, é um socialismo democrático, social-democrata, assim, né? E tem gente, assim, super moderada, uma centro-esquerda. Tem desde a esquerda, que já foi guerrilheira, como o Mujica, até uma centro-esquerda, quase centro. Tudo isso cabe dentro da Frente Ampla. E eles retomaram essa tradição de respeito às instituições. Gabi, a Frente Ampla, se a gente puder falar um pouquinho depois, a gente conta. É interessante também como é que ela foi formada. Por favor, era isso que eu ia te perguntar também. E aproveitando que a gente está falando da Frente Ampla, eu queria que você contasse um pouco da campanha, porque o Mujica ele fez alguns vídeos interessantes com a Frente Ampla. Acho interessante explorar por essa perspectiva também, porque a Frente Ampla também está se adaptando aos novos tempos, sim, né? Sim, bom, o Mujica gravou vídeos bonitos, né, declarando apoio ao Yamandu Orsi, claro, que é o enfim, ligado a ele. Depois tem Agora é presidente eleito. Agora o presidente, Yamandu Orsi, presidente do Uruguai, presidente eleito. O Mujica foi votar no segundo turno com a bengalinha, a gente tem o vídeo também, é uma imagem bonita, né, de um líder veteraníssimo que está passando o bastão. Ele tem aquele vídeo que ele discursou na praça, em que ele fala, os meus braços em breve já não estarão aqui, os braços de vocês é que vão conduzir, né? Fez uma passagem de bastão, tanto para o Yamandu Orsi como para a militância da Frente Ampla. Então o Mujica encarna muito esta geração que está se aposentando, né? Ou o Tabaré Vaz, que já faleceu, que é o outro presidente. O Mujica tem questões de saúde, tem quase 90 anos. Né, tá? Então, é uma geração nova que pega a tradição dos ex-tupamaros, dos socialistas, da militância de esquerda e renova para o século XXI. O interessante é que a Frente Ampla, muita gente acha, foi uma frente que surgiu depois da ditadura, né, no Uruguai. Mas sabe que não, Gabi? Eles criaram a Frente Ampla ainda antes da ditadura militar no Uruguai, que é de 73, né, a ditadura. A Frente Ampla surge em 1971, justamente porque você tinha o Partido Nacional e Partido Colorado, os tradicionais. E a esquerda tinha sempre assim, 3, 4% dos votos. O Partido Socialista, 4%, os comunistas, 3, 4%, outros grupos pequenos. Eles falaram, vamos fazer algo com mais peso, senão a gente nunca vai disputar para valer o poder. Fizeram, e em 71 lançaram como candidato não um comunista nem um socialista, mas um general chamado Liber Sereni, um general nacionalista de esquerda, mas não esquerda socialista, progressista, vamos dizer assim. Progressista. Então, Liber Sereni já foi uma tentativa de ampliar, não vamos falar só entre nós. Ele perdeu a eleição, mas foi o primeiro candidato importante da Frente Ampla lá em 71. Depois vem ditadura, prenderam todo mundo e tal, alguns morrem, o próprio Liber Sereni, um general, foi preso, e depois da ditadura a Frente Ampla se reorganiza, e aí sim disputa, conquista primeiro a prefeitura de Montevidéu, a intendência de Montevidéu, faz vários mandatos importantes ali, e depois consegue chegar ao poder nacional com o Tabaré Vázquez pela primeira vez, e agora o 4º mandato da Frente Ampla, Gabi. É super interessante como as coisas funcionam por lá, até porque a ditadura militar também há militares condenados por violações de direitos humanos, né? Sim. Então, mais um aspecto diferente, por exemplo, da gente aqui no Brasil.
Então, essa relação com os militares também é diferente da nossa, né, Rodrigo? Sim, eles não foram tão longe como os argentinos, né, que a gente viu, inclusive, em filmes e tudo, como é que isso se deu, a condenação, inclusive, de presidentes militares. Os uruguaios não foram tão longe, mas condenaram alguns torturadores. Recentemente ainda teve processo, né, trataram desse passado e, aparentemente, pacificaram este passado. Melhor do que a gente. Sim. Melhor do que a gente, sem dúvida, melhor do que a gente. Então, nesse ponto, conseguiram construir uma alternativa tanto pela esquerda como a Frente Ampla. E a Frente Ampla é como se aqui no Brasil, PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, PV, Rede, talvez até um pedaço do antigo PSDB, todo mundo tivesse no mesmo partido. Essa seria a Frente Ampla, né? Conseguiram fazer isso. Então já saíram da ditadura com isso montado. E por quê? Porque já tinham de antes. Então eles já tinham isso de antes, de 71. Eles retomam. E é curioso que o Pepe Mujica, um ex-guerrilheiro, ficou preso tantos anos, também tem filme sobre isso, né? Aliás, ele grava uma entrevista especial, um documentário com o Fabiano Restivo, jornalista, que o ICL publica aqui com exclusividade no Brasil. Transmitiu pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, quem quiser conhecer mais a história e o pensamento do Pepe Mujica, está ali, né? Aliás, está aqui, no ICL, para acompanhar. Mas o Pepe Mujica, que era um ex-guerrilheiro, entra também para essa construção ampla, democrática, né, de diálogo, firme, mas de diálogo. Eles são anti-imperialistas, são a favor da defesa do Estado, o papel do Estado, antirracistas, e estava vendo lá no programa da Frente Ampla, antipatriarcais, incorporaram isso, que é uma novidade dos últimos 15, 20 anos. Então tem uma construção bem interessante, muito específica, né? Na Argentina não teve nada parecido, no Chile, aqui no Brasil também não. É algo bem específico do Uruguai, e é um bom sinal. Assim, no momento em que a extrema-direita avança no mundo inteiro, o Uruguai consegue se manter imune a este avanço e faz alternância de poder com uma certa tranquilidade, Gabi. Rodrigo, eu queria que você também contasse um pouco do contexto agora que o Orsi vai encarar ali no Uruguai. Sim. Então, a gente tem um país onde o IDH é alto, né? Mas tem algumas questões a ser resolvidas. O Orsi, durante a campanha eleitoral, ele deixou muito claro que uma das prioridades, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas uma das prioridades era enfrentar a pobreza infantil, que para além da pobreza, e para a gente isso é muito diferente, porque a gente tem muito mais gente na pobreza Sim. aqui no Brasil, né? Mas a gente está falando ali de um país de 3 milhões de habitantes, mais ou menos. 3 milhões e meio eles têm 3 hoje. milhões e meio dá, enfim... A gente tem 3 vezes mais só em São Paulo, né? Sim. Mais de 3 vezes mais. Isso aí é mais ou menos a zona leste de São Paulo, a população inteira do Uruguai. Exato. Zona leste da capital paulista. Da capital paulista, exato. Agora, é um país estrategicamente importante, porque ele fica na entrada da Bacia do Prata. Então você tem o Rio da Prata, de um lado a Argentina, do outro lado o Uruguai. É um país que faz parte do Mercosul e por isso também tem uma importância para o Brasil, porque ele faz ali um equilíbrio entre Brasil e Argentina, ao lado do Paraguai, né, ao lado da Bolívia, que agora também se incorporou. É um país majoritariamente agrário, né, a riqueza vem da produção agrícola e do turismo. Um país com forte apelo turístico. Punta del Este é uma área, uma cidade, mas é uma área de praias bonitas e frequentadas por argentinos ricos, brasileiros ricos e europeus, que têm casa lá. É um país onde o custo de vida é alto, viu, Gabi? Os brasileiros vão para lá, legal, vão passear no Uruguai, se espantam, porque em algumas áreas é tudo dolarizado por causa da presença dos estrangeiros. É um país que tem uma questão de um certo vazio populacional. 3 milhões e meio de habitantes, mais ou menos o tamanho do Rio Grande do Sul, e metade na capital, Montevidéu. A população no interior é muito rala, tem pouca população, porque grandes propriedades de terra. E o Uruguai, ao longo da sua história, teve alguma indústria ao longo do século XX, mas depois se desindustrializou, como aconteceu com a Argentina, com o Brasil. Nos governos anteriores da Frente Ampla, eles tentaram retomar a industrialização, instalando uma indústria de papel ali na divisa entre Argentina e Uruguai. Foi até muito polêmico, os argentinos reclamaram que isso ia poluir as águas do lado argentino, mas o Uruguai vive esse dilema, né? Apostar totalmente no turismo e na agricultura ou tentar se reindustrializar. Tem uma aposta na reindustrialização, que
num país pequeno é sempre um pouco limitada, e programas sociais, né, que tinham sido adotados pela Frente Ampla. O governo atual do Lacage Pou diminuiu um pouco esse ímpeto, então é a retomada de uma ênfase assim no social, programas sociais, redução da pobreza e geração de emprego, de empregos mais de qualidade, agora inclusive, né, que a gente sai também da pandemia, como todos os países no mundo. O Uruguai sofreu com a pandemia, mas tem problemas muito menos graves do que países como o Brasil ou a Argentina, né, até pelo tamanho e pela população. Pela população, é muito complexo, né, Rodrigo? E uma população que o analfabetismo no Uruguai e na Argentina foi eliminado lá no começo do século XX, né? Governos que apostaram muito na educação pública. Então, eram governos liberais, tanto na Argentina quanto no Uruguai. Era um liberalismo, mas um liberalismo que apostou na escola pública. Então, essa cultura dos liceus, da formação, que todo mundo tem direito a ir para a escola. Você vê as crianças andando, indo para a escola no Uruguai, e se mantém até hoje, né? Então eles têm alguns heróis nacionais. O Artigas é um deles, é o máximo, que foi o da independência. Mas o Varela, que é o homem da educação pública no Uruguai. Você entra nas repartições públicas, tem a foto do Artigas e a foto do Varela, que foi o grande defensor da educação pública lá na primeira metade do século XX. É interessante isso. Super, super interessante. Eu também acho que é interessante enxergar um pouco o papel do Uruguai agora nas relações internacionais, vamos dizer assim. O Lula já ligou para o presidente eleito e disse que quer encontrar com ele na cúpula do Mercosul. Claro. Então, qual que é o significado disso internacionalmente? Mas mais que isso, dá um fôlego para o Mercosul também? Acho que dá sim, Gabi, porque você tem o Milei bombardeando tudo que significa integração latino-americana. Isso. E tudo significa algum contrapeso aos Estados Unidos. Então, o Milei diz que tudo isso é bobagem, né? Prioridade é a relação com os Estados Unidos, e agora ele vai ter o Trump lá para se alinhar. O Mercosul, você tem os 4 sócios originais, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e depois a Bolívia, que entrou definitivamente. Desses 5, agora você tem 3 governados por uma linha muito próxima da linha do Lula, porque não é uma esquerda assim revolucionária, é uma esquerda moderada, mas com tradição. Então é o Lula, o Lúcio, na Bolívia, tem lá dificuldades porque está em disputa com o próprio Evo Morales. A Bolívia, a esquerda, está dividida, mas é um governo de centro-esquerda, né, o atual presidente. E se o Lúcio sai, provavelmente quem volta é a turma do Evo Morales, que também se alinha com o Lula. Então, Brasil, Bolívia, Uruguai com a centro-esquerda. O Paraguai é um governo de direita, mas o Paraguai tem uma direita muito mais pragmática, que vai para os acordos e tem a parceria com Itaipu e os acordos, e depende muito do capital e de investimento brasileiro, de inclusive proprietários de terra brasileiros. Então você fica com 3 sócios bem alinhados, com o Paraguai, que também não cria grandes dificuldades, e a Argentina, que vai ficar minoritária dentro do Mercosul. Então eu acho que ajuda sim a fortalecer o Mercosul, lembrando que lá em Montevidéu ficam algumas das instituições do Mercosul, né? Inclusive o Parlamento do Mercosul e outras comissões formadas para institucionalizar e organizar o Mercosul ficam em Montevidéu, é a sede. Então, ajuda, né? Você ter um governo mais alinhado, apesar do Lacage Pou nunca ter sido também um radical de tirar o Uruguai do Mercosul, mas fica um pouco mais fácil para negociar, tendo o Yamandu Orsi lá na presidência do Uruguai, Gabi. Eu acho interessante também que o governo Lula ficou muito animado com a eleição do Orsi, né? Sim. Fica animado também porque você tem uma onda de direita no mundo, mas mostra que tem jogo, tem disputa. Tivemos há pouco tempo a eleição no México. Ganhou a esquerda, né? Foi eleita Cláudia Sheinbaum, que é do mesmo partido do presidente anterior, do López Obrador, que também é uma esquerda moderada. Moderada, mas firme nos seus posicionamentos. Então, no México, ganhou a centro-esquerda, com uma mulher, pela primeira vez, Cláudia Sheinbaum, ali nas barbas do império, vamos dizer, né? Aqui na América do Sul, Chile, Colômbia, Brasil, Uruguai, Bolívia. Então, não é que a direita esteja varrendo o mundo também, tem disputa, tem como fazer essa disputa. E a Frente Ampla é uma aposta em fazer essa disputa com os instrumentos tradicionais da esquerda. Mas não ficar parado no tempo, né? A Frente Ampla tem 50 anos, mas não está parada no tempo. Você dizia, Gabi, trazer a disputa na comunicação, é uma geração mais nova, o Pepe Mujica passando o bastão. Então, dá esperança, acho que também nesse sentido. Acho que o Lula deve olhar para lá e falar, olha, então tem caminho aqui
para de repente eu construir um sucessor e quando eu não estiver mais comandando, poder passar o bastão, que muita gente fala no Brasil, né? Tem essa necessidade de construir o que seria o sucessor, uma sucessora do Lula para 2026, eu acho que menos, mas para 2030, aí com certeza, porque a gente não pode ter o Lula eternamente, e não pode pela lei também, em 2030 teremos que ter um outro candidato. Então, eu acho que a figura mesmo do Yamandu Orsi, que é relativamente jovem, né, comparando com o Pepe Mujica, tem 57 anos, é de uma geração assim do Haddad, até um pouquinho mais novo que o Haddad, né? É de uma geração de renovação mesmo. Então tem esse aspecto de ser de centro-esquerda e o aspecto da renovação política, além de uma aposta numa esquerda institucional que faz a disputa, mas vai para a democracia e para as grandes mesas de negociação, Gabi. Eu acho interessante, é um lugar de equilíbrio ali e de apoio também. Acho que o governo Lula, num momento em que a gente tem Javier Milei fazendo política no país vizinho, né? Na América Latina também, tendo esse peso. Agora, a gente viu no G20 como é que foi a relação com o Javier Milei, né? E com o presidente tensionou, Lula, né? Bastante. Então, acho que também dá uma balanceada ali. O Uruguai sempre teve também um pouco esse papel de equilíbrio, né? Tem. E a vice, que foi prefeita de Montevidéu, também com muita experiência, né? É da nova geração também, mas já experiente. Tanto o Yamandu Orsi quanto a vice, a Cosse, que foi prefeita de Montevidéu e agora será a vice lá no Uruguai. Então nós teremos uma chapa mista, né? Vamos dizer, um homem e uma mulher da nova geração da Frente Ampla. Para a gente fechar, como é que fica a relação com o Legislativo também? Parece que há um diálogo ali, né? Mas vai ter enfrentamento, porque o Partido Nacional e o Partido Colorado, somados a pequenas legendas de direita, juntos, têm maioria por um voto na Câmara. Então são 99 deputados. A direita tem 50, somando o Partido Nacional, o Partido Colorado e os outros pequenos. E a Frente Ampla tem 48 ou 49, agora eu não me lembro de cabeça. Mas, de qualquer maneira, não tem maioria na Câmara. Vai ter que negociar. Vai negociar ou com os partidos grandes, o governo do Yamandu Orsi, ou negocia com os partidos grandes, ou negocia com essas pequenas legendas de direita, e tem uma, inclusive, que se diz antissistema, e que conseguiu eleger 2 deputados. Já no Senado, a Frente Ampla tem maioria, sozinha tem número para aprovar o que quiser no Senado. Mas como não tem na Câmara, vai ter que negociar. Por isso que o Pepe Mujica, depois da eleição, falou: esse governo é um governo com apoio popular, mas que tem que negociar, até porque a oposição, né, o partido, a turma que vai para a oposição agora, Gabi, tem quase metade do país com eles, né? Então você tem que dialogar, você não pode baixar o porrete para cima de quem perdeu por 4. Aliás, não pode em ocasião nenhuma, mas ainda mais nesse caso em que a oposição perdeu por 100 mil votos. Você tem que respeitar, né? Eles têm força, têm presença no país. Então, é isso que está colocado lá no Uruguai, Gabi. Muito bem. Rodrigo, um prazer te receber aqui. Acho que a gente conseguiu trazer um pouco do contexto do Uruguai e quais são os desafios, né? Porque tem um desafio que está colocado ali ainda para o Yamandu Orsi, ainda que não seja nem perto do que a gente vive aqui no Brasil, e a gente pode aprender muito também. Não, e tem, Gabi, porque assim, o Tabaré já era um ex-prefeito de Montevidéu, que quando virou presidente a primeira vez, né? Era um homem já veterano, já tinha sido prefeito. O Pepe Mujica nem se diga, era um nome já conhecidíssimo por ter sido guerrilheiro tupamaro, ter passado mais de uma década preso durante a ditadura e depois ter ido para a disputa democrática. O Yamandu é uma certa novidade, ele tem ainda que comprovar que tem capacidade para liderar o país. Tem esse desafio, sim, mas está bem acompanhado e com apoio institucional. Não é um aventureiro. Ele está chegando com um grupo político que já governou o país por 15 anos. Então não é uma aventura. E é uma democracia de 40 anos, ainda assim, né? Sim, tem problemas a resolver. Exatamente. Então, obrigada, Rodrigo Viana, jornalista, meu parceiro de Série Notícias, segunda edição. Prazer te receber aqui também. Obrigado, Gabi. Só lembrando que eu fiz o meu mestrado e doutorado sobre a América Latina e no doutorado acabei estudando muito sobre isso. Sobre o Uruguai foi um dos temas do meu doutorado na história. História política na Universidade de São Paulo. Então acabou sendo também uma forma aqui de relembrar um pouco do que eu estudei. Não é à toa que você está sentado aqui agora e que a gente sempre fala sobre isso também no N2. Isso, tá bom. Obrigado pelo convite, Gabi. Até mais. Até a próxima. Valeu. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado em Investimentos na sequência, Rolê CL, e você pode nos ouvir nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã.
O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Participe do novo passo da revolução.